Tornados são fenômenos imprevisíveis. Vocês já me viram aqui falando um pouco sobre a ciência por trás de um tornado. Por isso a gente sabe o quão é difícil avistar um deles. Mas, aparentemente, ou infelizmente, não tão difícil para a cidade de Moore, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Essa cidade fica na região conhecida como Alameda dos Tornados, ou Tornado Alley, que é uma região dos Estados Unidos conhecida pela alta frequência de tornados. Agora imaginem ser atingido por um tornado de categoria 5, o mais forte e raro deles, não apenas uma, mas 2 vezes no mesmo local. Pois é. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a história do tornado que atingiu as cidades de Bridge Creek e Moore, dentre outras cidades aos arredores, no estado de Oklahoma. Essa história eu separei em 2 partes, sendo essa primeira o tornado de 1999 e a segunda o de 2013. Esse é considerado o tornado mais rápido já registrado no nosso planeta, chegando a impressionantes 517 km por hora. Ele fez parte de um surto que aconteceu entre os dias 2 e 8 de maio de 1999, também conhecido como o Outbreak de 99 de Oklahoma. Foram registrados 152 tornados que fizeram um total de 57 vítimas e causaram 1,5 bilhões em prejuízo. Isso para a cotação do dólar na época. Mas nesse vídeo a gente vai focar primordialmente no F5, que foi o mais violento entre eles. Então já sabem, né? Certifique-se de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber eventuais atualizações e vem comigo. A manhã do dia 3 de maio de 1999 amanheceu como qualquer outra manhã de primavera em Oklahoma. O clima era fresco, as temperaturas variavam por volta dos 18 graus Celsius e havia uma fina camada de nuvens no céu naquele dia, e o ar estava extremamente úmido. Para o meio milhão de pessoas que habitavam a cidade de Oklahoma, tudo parecia seguir sua normalidade, embora seja temporada de tempestades. A aproximadamente 48 quilômetros dali estava a pequena comunidade de Bridge Creek com sua população de 500 pessoas. Um lugar que continha em grande parte casas pré-montadas, motorhomes e trailers, e esses eram os piores lugares para se procurar abrigo, já que eles proporcionavam pouca ou praticamente nenhuma segurança em caso de tempestades. Também próximo ali ficava a cidade de Moore, com uma população um pouco mais densa, contendo cerca de 50 mil habitantes naquela época de 1999. Moore tinha uma mistura de residências suburbanas, escolas e comércio local. A cidade era conhecida por sua comunidade unida e pelo desenvolvimento habitacional que atraía famílias para morarem ali. Essas cidades estavam bem no coração de uma região conhecida como Alameda dos Tornados, ou Tornado Alley. A Tornado Alley é uma região dos Estados Unidos predominantemente nas grandes planícies, onde a ocorrência de tornados é mais frequente e intensa. Essa área inclui estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska e partes do Colorado, Iowa e Missouri. A combinação de condições climáticas, como a interação entre o ar quente e úmido do Golfo do México e ar frio e seco das montanhas rochosas, cria um ambiente propício para a formação de tornados. Tornado Alley é conhecida por sua alta atividade de tornados, especialmente durante a primavera e o início do verão. As planícies já eram famosas por grandes surtos de tornados, mas a cidade de Moore virou uma referência para tornados extremamente violentos. Nos dias que antecederam aquele evento fatídico, uma área de baixa pressão movia-se do oeste do país em direção às planícies. Uma área de baixa pressão por si só já causa tempestades, pois seu ar é relativamente menos denso, o que o faz subir rapidamente, se resfriar nas altitudes e sua umidade se condensa, formando as nuvens e levando à instabilidade atmosférica. Além desse sistema de baixa pressão, também temos ventos consideráveis nas camadas superiores. Como a estação de verão estava se aproximando, também havia um grande mormaço vindo do Golfo do México que estava sendo forçado para dentro das grandes planícies. Isso fez com que a atmosfera começasse a se agitar. Por último, uma linha de tempo seco movia-se entre os planos e a região de Oklahoma, e esse era o último ingrediente da tempestade. Essa linha de tempo seco, como eu expliquei no outro vídeo do tornado de Jaron, é uma linha que separa os sistemas atmosféricos com características diferentes. Ela serve como um mecanismo que faz com que todos esses ingredientes se misturem. Então, o que temos até agora? Cisalhamento do vento, instabilidade, altas umidades, ventos ascendentes. É a configuração perfeita para o surgimento de um tornado. Os meteorologistas naquela manhã já haviam previsto que tempestades severas eram uma possibilidade para a maior parte do estado de Oklahoma, Kansas e Texas. Só não sabiam com detalhes quando ou
onde elas ocorreriam. Como a incerteza era grande, no dia anterior, 2 de maio, os meteorologistas do Centro de Previsão de Tempestades de Norman emitiram um alerta de risco baixo para toda aquela região, incluindo o estado de Oklahoma. No dia 3 de maio, ainda pela manhã, os meteorologistas continuavam monitorando a atmosfera. Às 7 da manhã, o índice CAP já estava passando dos 4.000 joules por quilo, indicando extrema instabilidade na atmosfera, muito mais forte do que eles haviam previsto. Com essas medições em mente, os meteorologistas então aumentaram o alerta para risco moderado, às 11 da manhã, para parte daquela região. Essa não seria a única alteração do dia. Mais tarde, à frente daquela linha de tempo seco, a nuvem que bloqueava o sol em Oklahoma começava a se dissipar, deixando o céu limpo naquela área. Isso fez com que a atmosfera se desestabilizasse naquela região conforme a temperatura começava a chegar em seu pico. Durante a tarde, essa desestabilização, combinada à grande quantidade de umidade no ar e cisalhamento do vento, proporcionavam a chance para o surgimento de supercélulas no local. Com a ameaça ficando cada vez mais evidente, os meteorologistas, às 3h49 da tarde, decidiram finalmente aumentar o alerta para risco elevado para aquela região. Entre as 3 e 4 da tarde, então, surgiram as primeiras áreas com desenvolvimentos de nuvens cúmulos e, posteriormente, supercélulas completas surgiriam no sudeste de Oklahoma. Caçadores de tempestades e pessoas da brigada de emergência começaram a se deslocar pelo local, em antecipação a esse evento. Um desses caçadores que se deslocaram para o local, o famoso Joshua Worman, que você provavelmente já deve ter visto dando entrevista em algum documentário sobre tornados, estava indo para o local com sua equipe, a Vortex, junto ao seu radar Doppler móvel. Um radar Doppler é uma tecnologia que utiliza ondas de rádio para detectar e medir a velocidade e a direção de objetos em movimento, como precipitação ou partículas atmosféricas. O time de meteorologistas da Vortex estava prestes a presenciar uma tempestade que ficaria gravada na história dos Estados Unidos. Foi questão de minutos até que as células se tornassem violentas e grandes bolas de granizos foram reportadas caindo em vários pontos da cidade. Pouco tempo depois, as tempestades começaram a rotacionar e se tornaram tornádicas, com o primeiro alerta de tornado, ou Tornado Watch, enfatizando de que algumas dessas tempestades poderiam atingir a área metropolitana da cidade de Oklahoma nas próximas horas, com chances de tornados violentos. 4 minutos depois, o primeiro tornado havia sido reportado ao Serviço Nacional de Meteorologia. Às 5 da tarde, já estava claro de que a tempestade iria desencadear um surto de tornados. O Serviço Nacional de Meteorologia, então, iria emitir um alerta de tornado, ou Tornado Warning, sendo emitido às 4h47 da tarde para os condados de Caddo, Comanche e Grady. Com essas notícias, os moradores da cidade de Oklahoma e suas comunidades ao redor começaram a se abrigar, mas só isso não seria suficiente para aguentar o horror que eles presenciariam naquela tarde. Uma dessas supercélulas em particular, que posteriormente seria nomeada de Tempestade A, iria se destacar entre as demais. Somente ela produziria 14 tornados naquele dia, incluindo o F5 que estamos falando nesse vídeo. Esse evento foi muito raro, já que apenas 10% das supercélulas pode chegar a produzir pelo menos um tornado, e essa tinha atingido a marca de 14, contando o F5 que a gente vai falar nesse vídeo. É algo assim impressionante. Ela rapidamente começou a produzir tornados intensos, lançando 2 F3 próximos às comunidades de Cyril e Cement e os condados de Caddo e Grady. Um desses tornados iria atingir o aeroporto de Chickasha, onde ninguém ficou ferido, mas 2 hangares e vários aviões foram destruídos, e uma asa foi encontrada a muitos quilômetros dali, quando a supercélula iria produzir seu tornado mais violento do dia. Os tornados então iriam se dissipar logo em seguida, mas o terror estava apenas começando. Essa supercélula simplesmente não se enfraquecia, pelo contrário, assim que ela ia se reciclando, as rotações iam se intensificando e às 6 da tarde produziram outro tornado, muito mais forte do que seus antecessores. Ele começou a se desenvolver próximo à cidade de Amber e rapidamente atingiu a escala F4. Lembrando aqui que a gente está falando ainda da escala Fujita antiga, porque em 2007 ela foi atualizada, mas no momento da medição a gente ainda estava usando a escala antiga. Esse tornado atingiu essa escala quando passou por essa cidade. O tornado também estava crescendo muito rapidamente e atingiu 1,6 km de largura conforme ele ia se aproximando da comunidade de Bridge Creek. Foi aqui que as pessoas puderam ter um vislumbre da monstruosidade desse tornado. Ele já tinha aquela aparência larga que a gente chama de Wedge Tornado. Quando ele entrou na comunidade, também foi um momento em que atingiu seu pico de velocidade e várias casas que estavam em seu caminho foram completamente obliteradas de suas fundações e transformadas em montes de entulho irreconhecíveis. Árvores e vegetações pelo local também foram completamente dizimadas, deixando uma cicatriz de destruição na terra.
Conforme esse tornado ia passando pela comunidade de Bridge Creek, a equipe Vortex ia coletando informações pelo seu radar Doppler móvel e registraram as velocidades de 480 km por hora. Até então, um recorde. Foram as velocidades de ventos mais rápidas já registradas no planeta até aquele momento. Só que, mais tarde, em 2021, essas medições seriam revisitadas pelos meteorologistas e foi constatado que as velocidades chegaram a impressionantes 517 km por hora. Porém, o pior ainda estava por vir. O tornado continuava se deslocando em sentido noroeste e indo em direção à área metropolitana da cidade de Oklahoma. Centenas de milhares de pessoas estavam em seu caminho. Assim que o tornado saiu de Bridge Creek, ele se enfraqueceu por um curto período, antes de atingir a escala F5 novamente, próximo ao condado de Grady McLean, onde outras casas foram completamente devastadas. Por volta das 6h57 da tarde, quando o tornado havia entrado na cidade de Newcastle, o meteorologista Dave Andrean, do Serviço Nacional de Meteorologia, percebeu que teria que tomar alguma ação drástica para alertar as pessoas de que se tratava de uma situação de vida ou morte e, portanto, iria emitir o primeiro alerta de emergência de tornados da história. Como eu expliquei no vídeo sobre o tornado de Jerry, geralmente são 3 tipos de alerta de tornados que são emitidos: Tornado Watch, Tornado Warning e o Tornado Emergency. Até então, o Emergency não existia, e foi nesse caso aqui que ele foi emitido pela primeira vez. Esse alerta é muito explícito. Um tornado de grande porte está passando pela sua região e deve-se procurar abrigo imediatamente. Caso contrário, você não terá chance nenhuma de sobreviver. Simplesmente assim. Esse alerta foi emitido quando o tornado estava se aproximando das áreas mais populosas da cidade de Oklahoma. Quando o relógio passou das 7, o tornado iria cruzar a Interestadual 44 em Newcastle, onde pegou vários motoristas desprevenidos que ficaram aterrorizados com o que viram e correram para buscar abrigo debaixo do viaduto. Isso, infelizmente, custou a vida de uma pessoa. Kevin Weber, Kathleen Walton e seu filho Levi estão desesperados buscando abrigo debaixo de um desses viadutos, conforme a tempestade se aproximava. Os 3 foram ao topo de um viaduto e tentaram se segurar da melhor forma que podiam. Já havia outras pessoas no local e o espaço era pequeno, então não teve lugar para todos, e Kevin entrou, seguido de sua esposa Kathleen segurando seu filho. Kevin Weber se recorda de destroços que iam os atingindo e cortando com grande intensidade. Um pedaço de uma placa de trânsito até chegou a quebrar a perna dele, deixando uma fratura exposta. Ele tentava se segurar nas laterais do concreto com seus braços, mas os ventos eram tão intensos que ele sentia que seu corpo se rebatia contra as paredes com grande violência. Como as velocidades dos ventos eram tão fortes, Kathleen percebeu que não poderia mais sustentar a si mesmo e seu filho. Então disse a ele que o amava e decidiu se soltar. Levi, seu filho, Kevin e outros 2 conseguiram sobreviver, mas a mãe, infelizmente, faleceu naquele dia. É muito comum a gente ver em documentários pessoas que estão na autoestrada e tentam buscar abrigo debaixo de viadutos, mas isso na verdade é uma armadilha. Os ventos são comprimidos e chegam a se tornar mais rápidos debaixo dela do que por fora. Então seria mais prudente jogar o carro numa vala e esperar pelo melhor. Mas o que a gente faria num momento desses, né? É muito difícil de pensar. E esse não era um consenso na época. As pessoas até orientavam buscar abrigo debaixo desses viadutos, esperando que o concreto fosse causar algum tipo de segurança para eles, mas na verdade isso foi desmentido anos depois. Foi desse jeito que ficou o carro de Kevin após a passagem do tornado. O tornado então continuou por Newcastle, causando danos extensos de escala F4, destruindo centenas de casas e matando pessoas e deixando outras feridas no local. A essa altura, os meteorologistas do Centro de Previsão de Tempestades e do Serviço Nacional de Meteorologia de Norman começaram a ativar seus protocolos de emergência, já que o tornado passou muito próximo a eles. Isso fez com que os alertas fossem temporariamente interrompidos e o Serviço Nacional de Meteorologia de Tulsa e a base aérea de Offutt assumiram a responsabilidade de continuar alertando a população. O tornado então iria novamente se enfraquecer por um curto período conforme passava pelo sudeste da cidade de Oklahoma, causando apenas danos relativos à escala F2. Foi por volta desse momento também que um tornado satélite, que é um tornado secundário em volta do principal, não como um vórtice em volta do principal, mas um tornado separado,
foi observado causando danos relativos à escala F0. São tornados mais fracos, mas ainda assim eles causam algum tipo de destruição. Alguns minutos depois, o tornado iria se intensificar mais uma vez. Ele rapidamente atingiu o status de F5 pela terceira vez, conforme adentrava a cidade de Moore. Foi por volta desse momento que o tornado ficou envolto em uma cortina de chuva, o que o tornou muito mais difícil de ser avistado pela população. Para muitos, a única visão possível do tornado seria através da televisão, onde vários jornalistas, incluindo o famoso Gary England, retransmitiam as observações por radar para orientar a população. Again, those listening on radio, you are going to be occasionally experiencing some power outages because these storms are moving into the metro area. We're going to have occasionally some shot. Look at the debris. Look at all the debris. Look at all the debris in the air. Folks, please, we plead with you. You absolutely have got to get down. Get to the lowest level you possibly can. We plead with you. Do not take the extra minute or two. We plead with you to get below ground. Get in the interior closet or bathroom, get in the bathtub. We plead with you. There it is, crossing Interstate 35. There is a tremendous amount of debris in the air. We pray and plead with you, please get down now. If you're I-35, get out of your car. If you're east of I-35 over to Tinker Air Force Base, please, we plead with you, go to your safe spot now. Take your radio, forget the live pictures, go get safe. Oh my gosh. 89, South 89. Folks, we plead with you, just go to your safe spot if you possibly can. That's an F. Look at the horizontal vortex. That is an F4 to an F5 tornado. That's winds of 250 miles an hour. All right, we're asking our crew right now to shut down, get out, and get out of there. This is a dangerous situation. Mike, a serious situation, and many folks still will be tempted to go outside and try to look at this thing. O piloto Jim Gardner também foi importante para ajudar a salvar vidas naquele dia, já que ele acompanhou de perto a tempestade com seu helicóptero, de uma distância segura. Ele documentou praticamente cada estado de vida desse tornado. Centenas de pessoas foram feridas e 17 foram mortas conforme o tornado ia terraplanando bairro após bairro nos subúrbios da cidade. Vocês lembram daquele aeroporto que eu falei anteriormente, que foi atingido pelo primeiro tornado que essa supercélula gerou? Então, foi aqui que eles encontraram a asa daquele avião. Próximo ao centro da cidade, no campo Memorial Stadium, estava rolando um jogo entre os Redhawks e os Blazers, da liga secundária de beisebol. As pessoas que estavam no estádio tiveram de ser evacuadas às pressas para os porões, subsolos locais e abrigos de emergência. Os voos do aeroporto local Will Rogers também foram todos cancelados. Na escola Westmore High School também acontecia uma cerimônia de reconhecimento que foi imediatamente interrompida para que as 400 pessoas que estavam participando pudessem se abrigar. Graças aos alertas emitidos, que deram bastante tempo para que as pessoas buscassem abrigo, todos que estavam naquele local sobreviveram. Infelizmente, pouco tempo depois, o tornado iria clamar outra vida em um viaduto, semelhante ao que aconteceu com a primeira vítima. Uma família estava dirigindo na autoestrada 35 quando foi forçada a parar pelo tornado. Muitos motoristas também pararam ali no viaduto que cortava a via Shields Boulevard. O grupo de pessoas que estavam ali, aterrorizados, se deitaram no concreto lamacento e travaram seus braços e pernas uns aos outros, na tentativa de se segurarem aos ventos fortes. Uma mulher de 26 anos chamada Train Bowie estava correndo para aquele viaduto, um pouco à frente de seu marido que estava carregando seus dois filhos de 2 e 3 anos de idade. Conforme o tornado se aproximava, o pai, desesperado, se jogou por cima das crianças e eles se seguraram em um guardrail, mas a jovem mãe não teve a mesma sorte. E naquela hora, as forças violentas dos ventos daquele tornado se abateram naquele viaduto. She is stopped in her tracks by the powerful winds. And it just looked like somebody hit rewind on her, except instead of going this way, she went straight up. And that's the last I saw of her. Just then, the full force of the twister bears down on the overpass. Oh my God! The winds are approaching 300 miles per hour, and underneath the overpass it could accelerate even further. It's a very dangerous place to take shelter. The massive funnel is now less than half a mile from their death trap hideaway.
Os ventos sopravam a 480 km por hora. Também há uma foto muito famosa desse evento que entrou para a história dos tornados. Um cara chamado Pat Carter, que era fotógrafo da imprensa local, registrou essa mulher com sua filha se abrigando embaixo de um viaduto e observando o tornado, naquele momento que ele tinha um tornado satélite em volta dele. Felizmente o tornado passou por eles muito perto, mas não os atingiu, apenas 200 metros. Eles foram extremamente sortudos. Conforme o tornado ia reentrando na cidade de Oklahoma, ele se enfraqueceu muito pouco, ainda causando danos consideráveis, mantendo a escala F4 conforme ele ia passando pela base aérea Tinker. O tornado então seguiu o caminho em direção às cidades de Dell e Midwest, onde várias fábricas e prédios comerciais foram destruídos. Um dos locais em que ele passou, próximo à escola Rose State College, em Midwest, registrou danos na escala F5, embora ele ainda tenha sido considerado com força F4 a esse ponto. Após esse quase encontro com a escola, às 7h48 o tornado começou a enfraquecer rapidamente, antes que ele finalmente se dissipasse no leste da cidade de Oklahoma. Enquanto um monstruoso tornado se desfazia nos céus, ele havia levado consigo a vida de 36 pessoas, além de ter ferido cerca de 583 em diferentes graus de gravidade. Cerca de 10 mil edifícios foram danificados ou completamente destruídos pela tempestade, causando um prejuízo de aproximadamente 1,2 bilhões de dólares. Foi a primeira vez que um tornado ultrapassou a marca de $1 bilhão de prejuízo. Isso contando o dólar daquela época, né? A quantidade de mortos e feridos no local era tão intenso que simplesmente não havia pessoas o suficiente na equipe de paramédicos que pudessem dar conta de atender a todos. Os policiais, bombeiros e paramédicos nas ambulâncias fizeram o melhor que puderam, realizando a triagem das vítimas e encaminhando elas de acordo com suas necessidades. Flowers head to Janeway in 27th, one of the worst hit areas of the city. I don't believe this. I do not believe this is happening. Triage. A fake triage. Oh my God. One critical, 12 dead, wherever one unit is. Oh. The next thing I know, they're just bringing bodies to us. Hang on, baby. Hang on, honey. Breathe for me, honey. Yeah. Baby, you hurt everywhere. Oh, my head hurts. You just your head? Baby. How's your chest? I'm gonna check the most important things first, okay? He hurt up in his chest and it felt mushy, had some broken ribs. He was staying awake and he was hanging in there, but he needed to be seen before the one next to him did. Okay. Hey, Angel. Can I talk to her? Keep his wrist. Okay, I got it. Yeah, there. You know your last name? If someone doesn't know their own name, that's not good. She had injuries like you've never seen. I mean, it looked like somebody just taken nails and driven them into her back. And I just remember thinking, oh my God, what's happened? This is like a war. It's like somebody's dropped an atomic bomb. Ficou evidente de que os subúrbios de Bridge Creek, Moore e Newcastle foram os mais afetados, tendo o maior número de fatalidades e de feridos. Algumas outras pessoas posteriormente também iriam perder suas vidas em consequência indireta desse tornado. Uma pessoa acabou tendo um ataque cardíaco durante a passagem dele e outra iria tragicamente tirar a própria vida, uma vez que o tornado destruiu tudo que essa pessoa tinha. Algumas outras sobreviveram milagrosamente. Esse bebê de 8 meses foi separado dos braços de sua mãe quando o tornado passou. Ele atingiu o trailer deles próximo a Moore e lançou toda a família no ar. And it lifted me up in the air. I was just saying, oh my God, we're all gonna die. We're all gonna die. About that time, the top of the closet popped off, and you could see the kids go up there and just go choo, 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 choo. Tornado picked up the car, the trees, saw a barn floating around. I screamed for people, nobody was there, and I couldn't find the baby. Após a mãe ter sido resgatada, ela achou que teria perdido sua filha para o tornado, mas, mais tarde, o policial Robert Jolley a encontrou 50 metros de onde eles haviam sido atingidos. A pequena Alia Craigle sobreviveu milagrosamente. Estava envolto em um monte de lama, o que lhe rendeu o apelido de Mud Baby, ou o bebê da lama. The baby's little face was in the mud, so the baby wasn't saying anything. Sheriff Jolley quickly wipes mud from the eyes of the limp infant. Then, after being thrown 100 feet, baby Aaliyah is still alive.
Jolly tries to find any major injuries on the child's mud-covered body. Amazingly, the tiny baby seems to have suffered only cuts and bruises. It's obvious she just wants to be held. When the baby reached out for me when I set her down to check her was probably when I started thinking about my own and about being a father. They finally came in and they said, "Are you the one with the 10-month-old baby?" I was like, "Oh, yes." I said, "Is she okay?" And they said, "Well, she's crying." I said, "Oh, that's wonderful." After 3 of the longest hours of their lives, mother and daughter are finally reunited. She just grabbed a hold of me and held on, and that was the absolute best moment in my life. Even better than the day she was born. Infelizmente, a avó da garota não teve a mesma sorte e faleceu naquele dia. Foi um negócio pesado. Durante a madrugada, a Cruz Vermelha Americana abriu 10 abrigos para deslocar mais de 600 pessoas que perderam suas casas. Steve Finley sets up in the gym in Bridge Creek, where local firemen are bringing the injured. Stop breathing. He's the only paramedic there, and within minutes, he's swamped with patients. It looks like we got one critical and more coming in. I had no idea what we were in for when we got there. Once I got in the gym, from that point on, that's where I was. That was the only world that existed for me. Now I'm gonna go to pediatric on you. Go out from this particular area, and now what they're doing is they brought in heavy equipment. We're starting to dig through. We can't hear anybody moaning. We can't hear anybody hollering. All we can hear is the silence and the wind blowing through the rubble. Na manhã seguinte, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, declarou uma situação de desastre para que o estado pudesse enviar fundos e assistência do governo para tentar reparar os danos do local. No total, a supercélula de Moore chegou a produzir 14 tornados, que percorreram cerca de 61 quilômetros. Estamos falando apenas dessa supercélula principal, chamada de Tempestade A, mas no curso de 21 horas, entre os dias 3 e 4 de maio, 74 tornados tocariam o chão naquela região. Um F5, esse que estamos comentando aqui, 2 F4 e 8 F3, dentre outros de menor intensidade. Esse tornado foi um dos mais letais que ocorreram no estado de Oklahoma desde 1947 e o mais caro em danos da história dos Estados Unidos até aquele momento. Ele foi também o último tornado que recebeu a categoria F5. Não porque ele foi o último a ocorrer, mas porque a escala Fujita seria atualizada em 2007. Então eles passaram até a nomenclatura de F para EF, que é Enhanced Fujita Scale, passando das escalas de EF0 para EF5. Essa é a escala utilizada atualmente. O Serviço Nacional de Meteorologia depois reportou que a quantidade de mortos naquele dia poderia ter sido muito maior se não fossem pelos alertas emitidos e pelos jornais locais que transmitiram ao vivo a cobertura sobre essa tragédia. Nos meses que se seguiram ao desastre, milhares de voluntários ao redor do país foram para Oklahoma para ajudar com a limpeza dos locais atingidos. Levaram-se anos até que toda a região fosse completamente restaurada e já tínhamos virado para o século XXI. As cidades e vizinhanças então começaram a serem reconstruídas. Com o tempo, as coisas foram voltando ao normal e a vida foi se normalizando. Memoriais foram construídos para as vítimas e medidas foram tomadas para se precaver em caso de um novo desastre. Um projeto de aproximadamente 12 milhões de dólares ocorreu por meados dos anos 2000, onde foram construídos abrigos para tempestades por toda a área metropolitana da cidade de Oklahoma, para auxiliar a população em casos de futuros eventos severos. Mais de 6 mil abrigos, ou safe rooms, foram instalados como resultado desse projeto. E eles iriam vir a calhar, porque não demoraria muito até que eles precisassem ser usados pela primeira vez. Em 2003, apenas 4 anos depois, um tornado de categoria F4 atingiu basicamente as mesmas áreas de Moore e as cidades adjacentes. Felizmente, esse tornado não chegou nem próximo ao número de vítimas do que ocorreu em 99. Muito disso graças aos abrigos que foram instalados. Infelizmente, esse não seria o fim do pesadelo para essa cidade. Em 2013, um outro tornado de categoria EF5 agora iria atingir novamente a região de Moore e os moradores iriam passar novamente por aquele pesadelo. E esse é o nosso assunto para o nosso próximo vídeo. O último EF5 registrado no planeta, na cidade de Moore em 2013. O terror iria atingir novamente aquela cidade e trazer consigo a morte. Então é isso, pessoal. Como sempre, se você chegou até aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal, deixar um comentário sobre o que você achou desse vídeo, ativar o sininho para eventuais atualizações e eu vejo vocês no próximo vídeo.